Bom dia, bom dia, bom dia! Acorda, nação! Voltei e queria pedir desculpa para vocês sobre esse sumiço e que aconteceu várias coisas, uns problemas pessoais, teve problema de saúde, então precisei estar essa afastada. Os problemas não estão resolvidos ainda, mas pelo menos já desenvolveram, então vai dar para levar agora. Porque não tem como eu vir pra cá, trazer as informações pra vocês, sem conseguir entender as informações, porque eu não tava com cabeça pra pensar em nada. Então, se não for pra estar 100% aqui, é melhor não estar, pelo menos é o que eu penso. Vocês merecem tudo do melhor, então se eu não tava podendo oferecer isso, eu preferi ficar ausente por esse tempo. Mas estou de volta, estou aqui para trazer as informações do Flamengo para vocês. A semana decisiva, semana de Recopa, semana que já começou com o Flamengo dando pontapé, um bom passo já para a classificação da final do Carioca. Então eu trago para vocês nesse vídeo coletiva de Felipe Luiz, Danilo e Everton Araújo falando sobre a partida de ontem contra o Madureira e também falando sobre a partida de quinta contra o Lanús no Maracanã. Então bora começar? Mas antes, por favor, se inscreva aqui no canal, assina o sininho da notificação para você não perder nada. Então vamos começar com a zona mista, que é onde os jogadores passam e falam com a gente. Quem passou ontem foi o Everton Araújo e o Danilo. Eles falaram sobre a importância dessa vitória de hoje, não ter sofrido gols. Danilo falou sobre essa dupla dele com o Vitão, como tá sendo boa, essa dor de cabeça para o Felipe, pro Luiz Felipe, sobre quem vai pro jogo, os Léo ou Danilo e Vitão. Então tem isso e muito mais. Então confere aí tudo que o Everton Araújo falou e o que o Danilo falou nessa zona mista. Não vejo nem só como dupla. Se o Felipe quiser mudar e colocar um de cada, estamos todos preparados. Nossa função é oferecer o melhor, seja qualquer competição, em qualquer contexto. O Vitor é um garoto trabalhador, humilde, está crescendo, fisicamente muito potente e pode corresponder absolutamente nesse tipo de partida. Importante ressaltar que hoje, como você disse, o Madureira não teve muitas oportunidades, mas deu 2 chutes no gol ali no segundo tempo. Uma bola que o Ayrton Lucas fechou bem. Enquanto o Botafogo, por exemplo, nós tomamos um gol numa bola de escanteio só e não teve outra situação. Então, às vezes, olhar menos para o adversário e ver que o André teve concentrado, nós tivemos concentrado ali enquanto defesa e pegar esse resultado sem sofrer gol para botar debaixo do braço, porque o momento pede. Uma situação que imagino eu que a grande maioria dos jogadores já viveram, se não pelo Flamengo, por outras equipes. Obviamente pelo Flamengo é diferente, é uma ansiedade diferente, é uma motivação de ir para frente diferente. Nós temos que ser inteligentes, temos que ser lúcidos. O torcedor vai querer pressa, vai querer atacar, vai querer fazer gol, justamente como eu disse, o Flamengo é do povo, eles demandam, eles pagam ingresso, eles nos empurram no aeroporto, nas finais, aonde for. Cabe a nós ter lucidez em campo, enfrentar a partida da maneira correta, com as vigilâncias defensivas, atacando com segurança, e eu tenho absolutamente confiança de que quinta-feira vai ser uma noite importante para nós. A gente sabe que a nível de resultados, a gente está muito aquém daquilo que é o potencial desse elenco, do Flamengo, daquilo que o Flamengo pede, daquilo que a torcida demanda de nós, justamente, né? Obviamente hoje não existia outro resultado a não ser a vitória para nós, até por isso, por entender o momento que não é um momento de festa, não é um momento de fazer muita algazarra. Os gols tiveram uma comemoração um pouco mais acomedida e reflexiva, porque é assim que funciona. A gente está preparado para quinta-feira fazer a represa e trazer esse troféu aqui para o Rio de Janeiro. O torcedor está no direito, o torcedor deve demandar de nós, porque a gente está aqui para isso, para vencer, para poder ter atuações importantes, porque o Flamengo funciona assim. A gente sabe da responsabilidade do jogo, do peso. A gente vai chegar quinta-feira, chegar aqui, dar o nosso melhor e, se Deus quiser, reverter o placar. Como eu falei, né, cara, é sempre bom o meu trabalho estar sendo reconhecido, né? Mas eu estou muito feliz aqui no Flamengo, muito feliz pelas oportunidades que eu venho ganhando.
Então é um time do meu coração, então eu espero estar aqui, espero dar muita alegria para a torcida e continuar ganhando título, se Deus quiser. Então, como a gente falou, como eu falei ali, a gente sabe do peso do jogo, com certeza a gente vai treinar focado essa semana como sempre, para chegar quinta-feira, dar o nosso melhor e se Deus quiser reverter o placar. Então, sobre a torcida, a gente sabe o peso que é essa camisa aqui, então independente da circunstância, a gente tem que entrar sempre, todos os jogos, independente do adversário, a gente tem que entrar lá e dar o nosso melhor. E sobre essa sequência que eu estou tendo, fico muito feliz, porque eu sou um cara que me dedico bastante, sempre estou procurando melhorar, sempre fico depois do treino para treinar, para evoluir. E me cuidei bastante nas férias também, e estou muito feliz de estar ajudando o Flamengo. E todas as oportunidades que eu tenho ganhado, estou podendo corresponder e isso me deixa muito feliz, graças a Deus. Viram só? Falas importantes dos dois jogadores, o Everton falando sobre que está feliz, está sendo reconhecido aqui no Flamengo, ele que teve propostas para poder sair, mas que ele está feliz, que ele está sendo reconhecido pelo trabalho dele. E o Danilo, sobre o momento do Flamengo, que também é muito importante. O Danilo é sempre muito centrado, nunca foge de pergunta. É um homem bastante importante para o elenco. Então, gostei muito de tudo que o Danilo falou. E agora com vocês, o nosso treinador, Felipe Luiz, falando um pouquinho da polêmica da fala dele sobre o caso absurdo de racismo, mais um caso absurdo de racismo que o Vinícius Júnior sofreu. Ele comentou sobre a polêmica envolvida, falou sobre isso e também falou sobre o atual momento do Flamengo, de como que ele quer encaixar esse time, o que tá passando na cabeça dele. Então, confere aí as falas de Felipe Luiz. De racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu tô com o Vinícius, Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele e eu tô com ele, não tenho nenhuma dúvida do que eu tô falando. Eu sei que como treinador a minha postura pública gera muita expectativa e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E como eu falei um dia antes para um meio de comunicação, um dia no jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil, fazer camiseta não racismo é fácil, usar pulseira antirracismo é fácil, tudo isso é muito fácil, difícil é punir. Então, se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês, isolado, do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais, muitos mais, na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil. Existem muitos casos de racismo no Brasil e eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção, e todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, talvez. E com isso, porque estou triste, decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que
tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem, vocês, o pessoal que está aqui me conhecem bem. Mas tudo bem, eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente, vamos lá. Desculpa, nós chegamos de viagem 9 da manhã, mais ou menos, sem dormir. O trânsito que tinha até chegar em casa foi 2 horas de trânsito. Cheguei em casa, dormi, acordei à tarde e vi tudo o que estava acontecendo. Falei com o Paiva, escrevi uma nota, mas obviamente que é melhor falar. Eu não gosto de gravar vídeo em rede social, não gosto de... Sei que teria essa oportunidade. Vi o que estava acontecendo, o Danilo me ligou para explicar a situação, o que aconteceu. Falei com os jogadores, falei com os capitães, falei com os jogadores, expliquei tudo exatamente o que aconteceu, o que eu expliquei para vocês. Eu não tenho problema nenhum em explicar o que aconteceu. E foi muito claro, como eu sempre trato as questões com os meus jogadores de forma muito clara e aberta com eles, sabem que tem a minha porta aberta, mas sobre qualquer assunto, qualquer problema sobre esse assunto, eles estão livres também para poder responder as respostas que quiserem para vocês, e com a minha autorização de que vocês perguntem para eles o que vocês quiserem também, porque é um tema que está totalmente aberto e na qual eu apoio o Vini, lembrando uma vez mais. O Luiz Araújo foi titular na Argentina e é um jogador muito importante para mim. Já foi, ano passado fez mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Ele sabe da importância que ele tem dentro do elenco. Alguns jogadores os jogadores têm que entender que não só porque são titulares são importantes. Muitas vezes o jogador que joga 5 minutos ele é mais importante do que o que joga 85, porque ele faz a diferença quando ele entra. No momento que o treinador pensa, eu já falei isso, já deixei claro isso para o Michael, para o Cebola, para o Lino, para todos eles, que muitas vezes eu penso também no jogador no segundo tempo. No caso do Lino, no caso do próprio Bruno Henrique, e é importante que eles saibam a importância que quando eles têm que entrar, eles têm que fazer a diferença. E o Luiz Araújo tem feito a diferença sempre que tem entrado, sempre que tem jogado, por isso que é um jogador de altíssimo nível e joga no Flamengo. Amanhã, mais ou menos, sem dormir. O trânsito que tinha até chegar em casa foi 2 horas de trânsito. Cheguei em casa, dormi, acordei à tarde e vi tudo o que estava acontecendo. Falei com o Paiva, escrevi uma nota, mas obviamente que é melhor falar. Eu não gosto de gravar vídeo em rede social, não gosto de... Sei que teria essa oportunidade. Vi o que estava acontecendo, o Danilo me ligou para explicar a situação, o que aconteceu. Falei com os jogadores, falei com os capitães, falei com os jogadores, expliquei tudo exatamente o que aconteceu, o que eu expliquei para vocês. Eu não tenho problema nenhum em explicar o que aconteceu. E foi muito claro, como eu sempre trato as questões com os meus jogadores de forma muito clara e aberta com eles, sabem que tem a minha porta aberta, mas sobre qualquer assunto, qualquer problema sobre esse assunto, eles estão livres também para poder responder as respostas que quiserem para vocês, e com a minha autorização de que vocês perguntem para eles o que vocês quiserem também, porque é um tema que está totalmente aberto e na qual eu apoio o Vini, lembrando uma vez mais. Sobre a questão tática, nosso time não é igual ao de 2025, já não é igual, porque simplesmente perdemos algumas peças daquela equipe que eram pilares dentro daquela equipe que começou 2025 e eu tive que ir readaptando esse sistema para adaptar as características dos jogadores. Se você vê as características dos jogadores que estavam e agora, então com a chegada do Paquetá também eu tenho que adaptar equipes para tentar tirar a melhor versão desses dois jogadores que estão ali. Então esse é o meu quebra-cabeça, sempre tentar fazer com que os jogadores joguem na sua posição, que eles cumpram a função que eu peço para eles e que eles se sintam confortáveis e confiantes dentro do campo, mas principalmente que saibam o que tem que fazer e que cada companheiro vai fazer. Eu optaria a falar, poxa, jogar com 3 zagueiros, ou por exemplo, se eu tivesse um perfil Busquets, mas tivesse os outros interiores ali,
estilo Paquetá, jogaria no 4-3-3 com falta ponta direita. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou para a equipe. Dito isso, se você olha, nós jogamos num 4-2-3-1, ok? Partimos desse 4-2-3-1. Dentro desse sistema, dentro da própria equipe, nós nos transformamos, como hoje, em 3-5-2, em vários momentos do jogo, em 3-4-3, com um lateral baixo. Nos transformamos, os jogadores trocam de posições, não trocam de posições aleatoriamente, trocam de posições porque a gente estuda e passa para eles o que a gente acha que pode causar confusão e confundir o adversário. Tem que explicar isso, mas é isso. Se eu tiver um elenco onde eu tiver meus melhores jogadores, são o ponta de esquerda e o ponta direita, pode ter certeza que eles vão jogar abertos na ponta. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então, o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores. E a gente tenta fazer isso sempre. Viram só? Essas foram as falas de Felipe Luiz após a vitória 3-0 do Madureira. Então agora o Flamengo se reapresenta na parte da tarde para iniciar a preparação contra o Lanús. Jogo bastante importante, quinta-feira. O Flamengo precisando do primeiro título no ano. Eu acredito, o jogo foi desculpa a palavra, o jogo foi uma merda ontem. Primeiro tempo sofrido, eu pensei que a gente ia sair no 0-0, de verdade. Mas graças a Deus deu certo, vencemos, não sofremos gols. Mas agora o Flamengo precisa colocar a cabeça no lugar, focar, porque essa partida contra o Lanús é muito importante. Precisamos vencer, precisamos dessa taça. Então é isso, amanhã eu tô de volta. Um grande beijo pra vocês e mais uma vez me desculpa pela essa ausência. Mas amanhã tamo aí trazendo todas as informações do Flamengo para vocês. Um beijo.